Uma tecnologia desenvolvida no Japão poderá representar um avanço espetacular para milhões de pessoas com problemas motores. E tudo graças à força do pensamento. A cadeira de rodas parece se movimentar sozinha. Anda para frente, desvia de obstáculos, sem que o cientista toque em nada. Ela é impulsionada por um motor, mas a direção é comandada pelo cérebro. Esta espécie de touca tem sensores em contato com o couro cabeludo e consegue ler 3 pensamentos. Quando o pesquisador quer que a cadeira vá para a frente, ele imagina que está caminhando. Para virar à direita, pensa na mão direita se fechando. Para o lado esquerdo, a mão esquerda se fechando. As alterações nas ondas cerebrais são captadas pela touca. A informação vai para um computador que manda a ordem para a cadeira. Todo esse processo leva 125 milésimos de segundo, ou seja, pensou, a cadeira obedeceu imediatamente. Esta pesquisa vai ajudar a superar uma barreira, criar uma tecnologia que possa ser usada por todo mundo. As ondas cerebrais variam de pessoa para pessoa. Este equipamento consegue captar as diferenças. Em no máximo 10 minutos, ele se adapta ao usuário e passa a entender o que ele deseja. O professor Kyuan Choi disse que o objetivo da pesquisa é ajudar pessoas com paralisia, mas pode servir para, no futuro, comandar outros equipamentos e até jogar jogos eletrônicos sem usar as mãos. Cientistas da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, estão desenvolvendo um aparelho que promete simplificar o tratamento da diabetes. Um microchip implantado na pele vai monitorar a quantidade de insulina no corpo e ajudar o paciente a controlar a doença. Há 8 anos, a vida de Antônio mudou. Ele descobriu que tinha diabetes tipo 1. A alimentação passou a ser controlada. Não como açúcar de jeito nenhum, né? Adoçante. Vieram as aplicações de insulina 2 vezes por dia, sem falar das picadas no dedo para medir a glicose. Teve uma época que eu estava todos os dedos furados, uma época que eu não estava muito equilibrado, eu tinha que medir todo dia. Mas o sofrimento de Antônio e de outros milhões de diabéticos no país pode estar com os dias contados. É nesta sala aqui na Universidade Federal de Itajubá que alguns pesquisadores se esforçam para mudar esta rotina difícil de quem convive com a diabetes. Aqui no laboratório, eles desenvolvem um microchip que será usado no controle da doença. A equipe coordenada pelo professor Thales Pimenta desenvolve os minúsculos sistemas que vão armazenar informações importantes sobre os pacientes. Dados pessoais, data de nascimento, alergias, tipo sanguíneo. Ele vai medir glicose e a gente pretende colocar também capacidade para medir nível de oxigênio, ureia, colesterol e até mesmo temperatura e outras grandezas não tão complexas de se medir. Os biosensores ficarão dentro de uma cápsula do tamanho de um grão de feijão, que no futuro poderá ser implantada no organismo. Aproximando um outro aparelho ao corpo, será possível obter todas as informações. Elas seriam passadas por sinais de rádio, então poderiam passar para um computador pessoal ou poderiam passar para um celular ou algum outro dispositivo que possa interfacear com esse dispositivo implantável. Numa segunda etapa, o próprio chip vai poder liberar quantidades necessárias de insulina. O paciente nem vai precisar interagir, ele deixa sozinho, o equipamento cuida de tudo sozinho. Promessas que surpreendem até os médicos. Essa aproximação com a engenharia vai possibilitar cada vez mais que problemas que a gente enfrenta no dia a dia na clínica, né, possam ser solucionados. Antônio veio conhecer a novidade e já sonha com o alívio que ela poderá trazer. Eu espero, ansiosamente por esse momento. Segundo o coordenador da pesquisa, em 2 anos o aparelho deverá estar pronto para testes. Quanto tempo falta para que o homem consiga comandar a casa num estalar de dedos? Eva Byte super poderosa. Não falta tanto tempo assim. Um cientista inglês, por exemplo, implantou chips no corpo para mostrar como o homem pode interagir com máquinas.
Ele anuncia que no futuro, crianças com chips implantados no cérebro vão aprender em segundos o que levariam anos estudando na escola. Implantar um chip é melhor, mais rápido. Assim não tem graça, é muito fácil. Prefiro na escola. Que cientista seria capaz de mutilar o próprio corpo em nome de uma experiência científica? Eis o voluntário, Kevin Warwick, pai de 2 filhos, pesquisador-chefe do Instituto de Robótica da Universidade de Reading, na Inglaterra. Aqui, na sala 188 da universidade, ele tenta antecipar como será o futuro da humanidade. O cientista enfrentou cirurgias para implantar chips no próprio corpo. Imagens documentam o momento em que os médicos completaram o implante no braço esquerdo do cientista. Com o chip dentro do corpo, ele poderia interagir com computadores e acionar máquinas. O chip é uma peça minúscula feita à base de silício. Funciona como uma espécie de órgão do corpo humano. Kevin Warwick declara-se o primeiro cybercientista da história. Ao enfrentar a experiência, o cientista diz que quer antecipar um futuro fascinante. A Terra, diz ele, será um planeta povoado por seres humanos que estarão fisicamente conectados a máquinas e computadores. O senhor diria então que um dia os chips serão parte de nosso corpo? As vantagens do implante de chips no nosso corpo são tão grandes que não vejo como evitar. Quem não quiser ter chips implantados vai ser considerado uma subespécie. A primeira experiência com o chip deu certo. Com um simples gesto do braço em que o chip foi implantado, o cientista acende e apaga luzes sem sair do lugar. Qual foi o resultado da experiência que o senhor fez? Depois do primeiro implante feito aqui, no meu braço, passei a ser reconhecido pelo edifício. Portas se abriam, luzes se acendiam quando eu passava. O implante que fiz no braço pode ser usado como identificação. Quem estiver com o chip implantado poderá ter o acesso liberado em prédios de segurança máxima. Há outro chip que pode ser implantado em criminosos, como pedófilos, por exemplo. Toda vez que eles se aproximar de um local como um shopping center, as portas se fecharão. É um uso possível. Aqui o cientista aciona uma mão mecânica. Sinais emitidos pelo sistema nervoso central, diz ele, fazem com que o computador movimente a mão robô. Eis um exemplo de como homem e máquina podem se transformar num corpo só. A grande vantagem é que a mão robô não precisa necessariamente estar colada ao corpo. Conectado a um computador através de um chip implantado no corpo, o sistema nervoso pode movimentar a mão à distância via internet. Você pode estar no Brasil e a mão robô na Grã-Bretanha. O cientista não esconde a alegria ao movimentar uma cadeira de rodas com o chip implantado no braço. Agora, ele anuncia: quer ser o primeiro humano a ter um chip implantado no cérebro. Uma experiência radical. O senhor vai usar o seu corpo para futuras experiências científicas? Ter um implante no cérebro é o meu próximo passo. Quero ser o primeiro a experimentar. Isso pode ser perigoso, mas sei que é tecnicamente possível. O primeiro cybercientista diz que a implantação de chips no cérebro criará uma revolução na educação. As crianças aprenderão de outra maneira. O senhor diz então que vai ser possível transferir o conhecimento de um computador para o cérebro de uma criança um dia? As crianças vão ser educadas não nas escolas como hoje, mas através de chips que serão implantados no cérebro. A educação estará no software. A criança não precisará estudar matemática, fatos e números. Bastará apertar um botão. O estudante aprenderá tudo automaticamente.
O que é que vai acontecer nos próximos anos? Como as máquinas estão se tornando mais e mais inteligentes, um dia elas poderão governar o mundo, a não ser que nós, humanos, nos aperfeiçoemos e nos tornemos parte das máquinas. Ou seja, teremos de ligar nossos cérebros diretamente ao cérebro das máquinas. O primeiro cybercientista chama a atenção para uma nova realidade. O homem já criou uma super máquina, onipresente em todo o planeta. É a internet. Não se pode desligá-la. Tecnicamente é possível desligá-la, mas na prática não é. Já existe, portanto, algo que não podemos desligar. Nenhum governo, nenhuma organização militar pode controlar. Que tipo de conselho o senhor daria a uma criança ou a um jovem que sonha hoje em ser um cientista? I think if you look at what the world was like 100 or 200 years ago, se você olhar para o mundo tal como ele era 100, 200 anos, verá as mudanças incríveis. Jatos, telefones, televisão, rádio, coisas que não existiam mudaram o mundo completamente. Se você é uma criança no Brasil querendo saber como o futuro será, deixe a imaginação voar. Tudo é possível. Se seus professores disserem, essas coisas não vão acontecer, eles não sabem o que estão dizendo. Vocês, crianças, é que farão o futuro acontecer. Vá e faça. Torne possível. Você, uma criança no Brasil, pode mudar o mundo.